Demorou um certo tempo até para eu descobrir que nós somos um dos poucos heróis desse país. E se eu tô vivo hoje, recitando para vocês aqui, é que eu devo a minha vida a um rei chamado Zumbi. Eu sou seu filho e súdito e carrego para sempre o seu legado, porque do sistema de escravidão da mente eu fui resgatado e agora não deixo quieto, não posso deixar barato, pois ainda vejo a maioria do meu povo de cabelo alisado. Tá errado se não tiverem autoestima, pois são lindos e lindas como são. Não busquem a aprovação do opressor, pois quem vos merecer vai ter que ser pelo amor. Referência na mudança, linha de frente da beleza, exijam sempre serem tratadas pelo pronome Alteza. São filhas de rei, minhas irmãs, herdeiras de Zumbi. Se afirmem como negras e digam cabelo ruim, não. Crespo, sim. Pra gente é mais difícil, mas a gente vai conseguir. Só não dá pra parar no tempo, temos que continuar, temos que prosseguir. A minha escrita, ela tem muito a ver com a minha vivência, com a vivência das mulheres que estão ao meu redor. Eu, enquanto uma mulher negra que conseguiu ocupar um lugar de fala, não posso me furtar a falar apenas do belo, embora o belo esteja presente no meu trabalho. Cara, eu sei que não vai ficar conto de fada, eu trago a raiva. A raiva é meu primeiro alimento, cara. Já é um confronto eu estar escrevendo e vivendo de literatura. Tá errado, né? Esse circo aqui. Tá errado. E uma necessidade de gritar. Palavra de mulher preta de palavra. Preta de palavra, palavra de preta. Lava alma preta, palavra sagrada de mulher. Se a minha alma é preta e a minha sociedade não me aceita, minha palavra sagrada sangra. Palavras que nos hermanam, separa o joio do trigo, o barro do rio que decanta, encantam os versos da preta, palavras que declama. Clama, canta, encanta, decantaremos o preconceito, até que ele reme para o longe. Fique sem eira, nem beira, vá para o ontem. Palavra de mulher preta de palavra. Preta de palavra, palavra de preta. A nossa produção, ela não alcança as grandes livrarias, os grandes canais de acesso de distribuição da literatura, as grandes feiras. O cenário de saraus hoje, eu acredito que é o grande responsável por essa nova geração de pessoas negras e pobres e periféricas que estão se colocando enquanto porta-vozes do seu lugar de moradia, do seu movimento social, enfim, das suas causas, né? É algo que talvez essas grandes livrarias e pontos de escoamento, grandes feiras, organizações de festivais literários não estejam observando, mas é um outro mercado, uma outra economia que é nossa. Porque isso é possível, você vender 200 livros em 2 meses. A cada atividade, às vezes, o poeta vai com, 20 fanzines, a gente tá falando de 20 folhas de sulfite e volta com 30, 50 reais. Quer dizer, é um mercado, né? Então isso me trouxe uma outra perspectiva do meu lugar também, porque eu até então só tinha referências muito negativas do que é ser periférico e do que é morar na periferia. E esse cenário que eu desconhecia me trouxe essa outra perspectiva de que sim, existem pessoas muito inteligentes na periferia, pessoas que querem construir um mundo melhor, enfim. É muito bom, né, pertencer a essa cena. É que a gente tem contato com os escritores, eles estão vivos, saca? Né? Não tem esse lance de, são póstumos, estão todos mortos. Não, a gente tá vivo, a gente vive, é de carne e osso, e isso acaba até aproximando, né? Nós não temos uma equipe por trás de nós que vai tocar o trabalho, né? A distribuição vai até onde a perna desse escritor, dessa escritora alcança. Para fazer o trabalho acontecer, às vezes a gente falta
no processo de criação mesmo. Você é escritora, vendedora, distribuidora, editora. A gente vem tentando quebrar essas barreiras e também colocar os nossos livros lá, aonde todos devem estar. Muitas vezes financiado por editais de baixo orçamento, né? Como o programa Vai, né? Que é um edital muito importante para a cultura de periferia hoje. Mas eu acho que a gente precisa de uma ação mais estratégica para influenciar mais as políticas, inclusive para a questão da sobrevivência desses autores como artistas. O índice de jovens periféricos que estão desiludidos com as políticas públicas que vêm acontecendo, eles acreditaram que eles podiam viver da arte. Eles nós achamos que com a arte que nós poderíamos dialogar, multiplicar. E agora a gente percebe que não. A questão da literatura negra, dela não emplacar, dela não ser vista na sociedade, é por conta do racismo. Então as pessoas falam hoje, nossa, mas está se falando tanto sobre racismo, né? Sobre essas questões. Não é que isso nasceu agora, é que a gente conseguiu ocupar um espaço de fala agora. E nós estamos denunciando, nós estamos falando isso também através da nossa arte, né? O que nós temos são heróis e heroínas, né, que conseguiram romper essa barreira e conseguiram se fazer fortes. E aí isso desde das batalhas abolicionistas, desde as grandes revoltas. Nós sempre escrevemos a nossa história, sempre falamos das nossas questões, né? Nós não passamos por esses períodos de opressão em silêncio, a gente sempre escreveu. Só que isso nunca foi consumido, isso nunca teve um espaço de projeção. E aí, até quando vai se falar de literatura africana, quem que é a maior referência aqui no Brasil? Mia Couto, não é Pauline Tiziane. Eu gosto muito da literatura dele, né? Aprecio, leio, mas se a gente for pensar num país que é racista, como o Brasil, você pega um autor africano e ele é branco, isso diz muito sobre o nosso país, né? Machado de Assis ainda entrou para a lista de leitura obrigatória, sendo considerado como moreno. Eu posso falar como a mulher negra, ela aparece na literatura branca, né? Na literatura brasileira. A mulher negra, ela aparece de forma estereotipada, erotizada. A que me marcou mais foi a história da Bertoleza no livro O Cortiço, né? Que é uma mulher que tinha esperança de felicidade num casamento com um homem branco e no final isso não se concretiza e ela se mata. E aquilo me marcou muito, né? Exemplos como Monteiro Lobato, né? A tia Anastácia. A tia Anastácia não tem família. Porque a literatura universal não dá conta do que nós precisamos falar. E a gente aparece nessa literatura dessa forma, sem subjetividade, sem família, sem amor, sem afeto. Um corpo, é o mesmo corpo que está ali para servir sexualmente, é o mesmo corpo que toma tiro e que ninguém se sensibiliza. Não é visto como uma vida porque é uma coisa, né? A gente entrou nesse país como uma coisa, né? Como uma mercadoria. Então a gente precisa garantir que as pessoas que vivenciam essas questões tenham a possibilidade de narrar as suas histórias. E isso implica no quê? No protagonismo, no empoderamento. Eu não quero que ninguém conte a minha história. Eu tenho poder e capacidade para contar a minha história também. Não estou dizendo que os personagens negros dentro da literatura negra são heróis. Ele vem complexo como é o ser humano. O ser humano é bom, o ser humano é ruim. Um sujeito de possibilidades, o que na literatura produzida por não negros geralmente não acontece, né? Então isso se reflete para o leitor na identidade, né? Ou seja, eu também posso ser uma médica, posso ser um advogado, posso ser um cientista. O que a literatura permitir, né? O que a ficção permitir, esse personagem negro pode ser também. Orixá é a água doce que mata a sua sede. Orixá é a água salgada que tempera os sabores do mundo. Orixá é o fogo que forja o aço para as lutas cotidianas.
É a flecha certeira na caça, que saciará a sua fome. Orixá é a terra que semeia o alimento. Orixá é a natureza que adoece e cura. Orixá é o bem e o mal que habita em seu coração. Orixá sou eu, Orixá é você, Orixá é a magia negra do amor. A literatura negra, ela traz representatividade e isso para a construção de repertório, para a construção de autoestima, é super necessário, né? Todo mundo lá fazendo o seu pouquinho para depois juntar e ajudar a formar essa massa, que é nesse cenário novo de literatura e cultura periférica, nas bordas, onde os nossos vêm se letrando. Então a importância é de nos tornarmos mais fortes muito mais cedo e da gente saber se defender o quanto antes. Vem tendo a consciência de que o conhecimento é a ferramenta para você ter acesso amanhã. Então, está multiplicando, está transbordando. Apesar que tem um muro represando acho que esse muro, além de ele ser grosso, ele tem chapas de aço. Mas vou te falar um negócio. Não vou ser pessimista, não. Está transbordando e está transbordando muito. E não vai cessar mais. Eu não acredito que a minha literatura seja maior ou menor do que qualquer outro tipo de clássico que esteja aí nas grandes livrarias. Mas é importante a gente marcar esse recorte, né? Não é para carimbar a nossa literatura, é para marcar o nosso lugar de fala. Por muito tempo eu não me via, só projetava uma imagem, não sabia que existia no espelho, eu via a miragem. Tinha que atingir um padrão, mudar para ser aceito e reclamava com Deus por ter nascido preto. Fazia o que eles queriam, mas não me sentia bem, sentia que não era eu, tentava a todo momento ser outro alguém. E a minha mãe, coitada, sem saber o que fazer, para resolver o problema, deixava eu passar Enê e eu alisava o cabelo. Queria ser astro de rock, com a minha autoestima dilacerada, podia ser tudo, menos ser preto. Pode. A sociedade me dizia e eu ouvia calado. Até que um dia, numa escola pública, por ser preto, eu fui espancado. Pra gente é mais difícil, mas a gente vai conseguir. Só não dá pra parar no tempo, temos que continuar, temos que prosseguir. A letra quando é preta grita, desfaz os nós, arrepia. Água corrente, cuidado de tia, fogo de gira. Falar de todos, todas na fala. A letra quando é preta, quando voz é muita treta. Todos, todas na fala. A letra quando é preta, quando voz. A letra é preta, ninguém se cala. Perceba quando o nosso plural cantando é muita treta. A letra é preta, ninguém se cala.